Celebrou-se no pretérito dia 17 de outubro o Dia Internacional de Luta contra a Pobreza. A questão que não se pode calar é: por que eu sou pobre? Ou por que nós somos pobres? Mas essa é uma última questão, não é bem assim. Porque se formos a verificar, nem todos os moçambicanos são pobres. Há uma elite que vive no bombom. É só passar pelos bairros Samarchild, Carreira do Tiro, na Baixa da cidade, Zona VIP e muitos outros bairros onde mansões são diariamente erguidas. E perguntar quem são os donos. Se for a compulsar o custo de vida com aquilo que são os salários mínimos da função pública, pode verificar que a vida é extremamente alta porque o salário mínimo é extremamente baixo. O colapso do Sul, que eu não quero aqui falar, é uma outra razão. Mas eu vou dar dois exemplos. Muitos funcionários públicos, ou seja, a maioria, quase a totalidade dos funcionários públicos, estão de costas viradas com o seu governo porque notaram que ao longo de muitos anos têm vindo a ser burlados. Vamos ver, para exemplificar, a questão da pensão de morte e também a contribuição para assistência médica medicamentosa. Um funcionário normal contribui perto de 800 a 1000 meticais ou um pouco mais para assistência médica medicamentosa. Para a pensão de morte, contribui com, em média, 1000 meticais ou um pouquinho mais. Atendendo e considerando que o funcionário trabalha vários anos sem perder um ente querido e num ano só contribui com cerca de 12.000 meticais, por que é que o Estado apenas dá ao funcionário, quando perde o seu ente querido, dependente ou seu cônjuge, apenas 10.000 meticais? Será que 10.000 meticais dá para comprar uma urna condigna para o seu funcionário? Ou para o familiar do seu ente querido do funcionário? Acho que não. Porque também o falecimento não é só caixão. Também há outras coisas que é preciso adicionar. Até incluindo a alimentação que tem que se dar às pessoas que vão acompanhar o falecimento. Mas, se lançarmos um olhar sobre o número total dos funcionários, que são ronda cerca de 400.000 funcionários, a multiplicar por 1000 meticais em média, dá 400 milhões de meticais por mês. Será que num mês moram familiares de funcionários até 1000 ou 2000 funcionários? Eu acredito que não. Por mês, 1000 a 2000 funcionários ou seus familiares? Acredito que não. Tem de ser menos. Mas vamos fazer uma análise. Se forem 1000, são 10 milhões de meticais que o Estado tem que pagar de pensão de morte aos funcionários. Para 400 milhões que arrecada por mês, o Estado fica com 390 milhões. Se forem 2.000 mortes de pessoas relacionadas com os funcionários, cônjuges, funcionário ou seus filhos, dependentes, vamos ter mais ou menos 20 milhões de meticais que o Estado tem que desembolsar para custear esta despesa. O que quer dizer que restam nos 400 milhões 380 milhões por mês. A pergunta que não se pode calar é: para onde vai este dinheiro? Do mesmo modo, para a questão da assistência médica medicamentosa, o funcionário contribui em média 800 meticais ao mês. Se são 400 milhões de funcionários, o que é que o Estado gasta por mês para assistência médica e medicamentos do funcionário? Muito pouco. E, na verdade, este funcionário, quando vai ao hospital, por mais que tenha o cartão de funcionário, a caderneta de assistência médica medicamentosa, grande parte dos medicamentos nem tem na farmácia pública. É preciso comprar fora. E quando tiver que fazer algum tratamento especial, como uma operação, não é? A delonga da junta médica é bastante complexa. E é compreendendo esses dois fatos que os funcionários começam a perceber de que estão sendo burlados há já muitos anos. E eu acredito que, com essa explicação, você, funcionário público, sabe o que é que deve fazer. Você é soberano para escolher aquele que deve te governar. Aquele que deve te governar com justiça,
aquele que deve te governar com equidade, aquele que deve ser um dirigente consciente e bom, no sentido lato da palavra. A bondade é respeitar a lei e não desrespeitar o próprio funcionário. Por isso, o apelo vai, funcionário público, erga a cabeça, olha para si, não deixe ser enganar, nem permita ser enganado. Este é o tempo da revolução. Vamos mudar Moçambique a bem de todos. Muito obrigado.